Queridos, vamos conversar um pouco sobre a nossa presença na igreja. Nós temos sempre o costume de dizer que o homem do terço tem que ser um homem eclesial. Nós estamos recebendo aqui o Ivanildo Luiz Souza Cerejo, Ivan, que é catequista. Bom dia, bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse, de onde você vem, como que é o seu trabalho. Bom dia a todos. Bom, de imediato estou vindo de Campos do Jordão, né? Mas sou maranhense, passei a maior parte da minha vida no Rio de Janeiro e há 6 anos moro em Campos do Jordão. E lá sirvo na paróquia Nossa Senhora da Saúde. E você é catequista? E eu sou catequista lá. Quantos anos já? Bom, como catequista eu vou entrar no meu 3º ano. Mas já trabalho na igreja desde que casei, já tenho uns 20 anos mais ou menos, né? Então no SCC, onde eu e minha esposa, a gente trabalhou bastante, então a nossa maior experiência trabalhando foi junto aos casais. E depois você assumiu essa vocação, esse ministério, assim, quis tornar também o Papa Francisco do catequista, não é? E aí eu queria perguntar para você, quando a gente olha um homem aí da família, olha a Romaria do Terço dos Homens, com a fé de Maria, rezamos pela família. E Dom Orlando Brandes é um entusiasta de sempre dizer assim: homens do terço, vocês são homens de oração, vocês são testemunhos, sejam também catequistas. Então, como é que você vê hoje na catequese, como você trabalha com as crianças, os adolescentes, os jovens, sobre essa participação na igreja, na comunidade? Bom, nós temos assim uma grande necessidade de pessoas para trabalhar, porque a igreja normalmente ela está cheia, os fiéis vão à missa, mas muitos acabam se limitando apenas à missa. E isso nos faz uma falta muito grande. Às vezes falta alguém para executar algum trabalho, seja na catequese, seja em alguma outra pastoral. Então, durante os encontros de catequese, eu procuro chamar a atenção dos catequizandos exatamente para isso, para que eles não se limitem apenas a participar da missa, né? A igreja não se restringe apenas ao domingo, à missa de domingo, mas para que eles busquem saber todos os outros tipos de serviços e atividades que são desenvolvidas, a fim de que eles se insiram também e tenham uma vida ativa na igreja, né? E aí, o bem de todos, eu acho que fica melhor. Para o bem de todos, isso aí é melhor, né? Legal isso que você está dizendo, porque é uma consciência de que a gente participa da maior oração, da maior ação de graças que é a Eucaristia, mas tendo a certeza de que essa Eucaristia tem que produzir frutos na nossa caminhada, não é? Exatamente. Eu venho rezar, mas para me fortalecer na evangelização. É São Paulo que vai dizer: se eu comungo e não me transformo, eu estou comungando a minha própria condenação. Você percebe esses frutos? O que a gente deveria celebrar quando a gente participa na nossa comunidade? Bom, percebemos os frutos, sim. De muitas turmas de catequizandos, a gente percebe que alguns acabam se engajando em atividades. Ainda que não tenha uma quantidade bastante expressiva, mas dali saem os frutos. E eu diria que esse fruto, ainda que pequeno, ele vai adiante, ele ajuda em algumas atividades, favorece a palavra de Deus junto dos seus amigos, junto da sua comunidade, muitas vezes até dentro da própria família, porque alguns pais colocam os filhos para fazer a formação catequética, mas eles mesmos não têm a vivência, né? O dia a dia deles não é dentro da igreja. E a gente procura conscientizar os catequizandos de que, uma vez que eles estão buscando a aproximação de Deus, eles ali vão se transformar responsáveis por catequizar os pais. E isso daí dá um fruto muito bom, porque às vezes a gente percebe que aqueles pais que não tinham o hábito de participar da missa aos domingos, eles acabam vindo, mesmo que em um primeiro momento seja para apreciar o próprio filho, mas depois a gente percebe que não foi só para aquilo. Ele parece que sentiu um pouco também a riqueza que é estar na missa, a riqueza que é participar, e a gente espera, na verdade, que eles acabem se integrando mais ainda à comunidade, né? E a gente percebe, sim, esse movimento dos catequizandos, das crianças, trazerem os pais. Eles viram os catequistas em casa.
É porque é muito feio, né? Se a gente pensa, o pai e a mãe falar para o filho, para o jovem ir para a igreja, você tem que ir para a celebração, tem que ir para o encontro de catequese, não é aula, não pode ser aula não, viu, gente? É vivência, catequese é vivência. O desafio que é essa transmissão da fé às novas gerações, e a igreja está tão preocupada com tudo isso, né? Falando isso nas diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Por isso que é muito mais isso aí tudo do que a gente pensar só. Alguém que está bem por fora da catequese poderia falar assim, como é que a gente tem que se comportar dentro da igreja? Como é que você diria isso aí? Bom, primeiro, quando a gente vai à casa de alguém, a gente precisa conhecer o nosso anfitrião para saber como é que a gente tem que se comportar. Se eu vou para a casa de Deus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso conhecer o Cristo. Conhecendo Cristo, conhecendo o que Ele espera de mim, e eu me pergunto, eu estou pronto para oferecer o que Ele espera de mim? Sim. Então, antes de sair da minha casa, eu já vou meditando para chegar lá e saber como eu vou me comportar. Sabendo que eu não vou para um lugar privado onde posso fazer tudo o que quero. Não, vou para um lugar onde vou encontrar com Deus, vou orar e vou viver em comunidade. Por isso, preciso ser um ser social para poder chegar lá e não fazer apenas o que eu gosto, o que eu acho que é certo, mas sim, em primeiro lugar, o que Deus nos ensina como certo, mas vivendo em comunidade. Seria um bom ponto de partida para chegar até a igreja. E se nós formos com essa consciência comunitária de encontro de irmãos, na alegria de celebrar a nossa fé, olha, tudo isso aí vai gerar a diferença na nossa vida, na nossa história. E aí nós vamos participando dessas células da sociedade, né? Nós podemos falar, é a família, é a igreja, é o meu trabalho, são os ambientes onde a gente vive. Agora, eu dizia para você desses desafios da transmissão da fé às novas gerações. Você poderia elencar alguns? Desafios. Nós temos, assim, um grande concorrente que são, na verdade, as redes sociais, né? Então, eles já chegam com muitas informações e, às vezes, informações truncadas, informações que não condizem com a realidade que a igreja nos ensina. Por outro lado, nós deveremos transformar o que seria uma dificuldade ou uma espécie de inimigo no nosso aliado. Porque nas redes sociais a gente encontra muitas coisas boas também. Então, cabe a nós ali, enquanto catequistas, sabermos direcionar o que eles vão assistir, vão ver nas redes sociais, né? Então, eu diria que o nosso grande desafio é essa luta. Tentar tirar daquilo que não é recomendado e direcionar para aquilo que, de fato, vai fazer com que ele cresça, com que ele se transforme numa pessoa mais espiritualizada, mais conhecedora da sua fé, mais conhecedora da sua igreja, e aí sim, poder atuar com mais segurança, com mais firmeza, rumo a um destino que é aquele que Deus espera para todos nós. Que bom, meu querido, continue, viu? Nessa alegria, nessa fé, nesse dom, nessa vocação, nessa missão, nesse ministério que é do catequista. E nós aproveitamos para lembrar que no final de agosto, o último fim de semana de agosto, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Comissão da Animação Bíblico-Catequética, está organizando uma grande romaria dos catequistas de todo o Brasil, aqui em Aparecida. Você está aqui de pertinho, certamente estará conosco na romaria dos catequistas no final de agosto, organizada pela CNBB. Bem-vindos todos os catequistas. E que Nossa Senhora Aparecida, catequista de Jesus, catequista do povo brasileiro, continue abençoando, viu? E você está convidado para a Romaria dos Homens do Terço também. Sim, obrigado. Agradeço o convite, fico bastante satisfeito. Obrigado, viu? Dani, é assim mesmo, né? Nós vamos cada vez mais preocupados nessa catequese que, de fato, assim, quer ajudar cada pessoa, cada irmão, cada irmã a viver bem a sua fé e que tudo isso nos leve para a missão. Exatamente, irmão. Grande ensinamento. Muito bom esse conteúdo para a gente poder colocar em prática. A gente não deve achar só bonito, não. Bonito é quando a gente põe em prática, quando a gente experimenta. Isso aí que faz toda a diferença.